Bem, vamos iniciar, meus irmãos. Vamos começar. Acho que se tiver alguém para chegar, vai chegando aí, a gente vai adicionando aqui. Então, a ideia, né, a gente fazer esse estudo, esse panorama bíblico dos evangelhos, que a gente começou na quinta passada. E, como eu estava falando, pessoal, aqui da live, a ideia é dar esse pano de fundo para quando a gente for estudar outros textos, né, dentro dos evangelhos, a gente ter uma base melhor, né? A gente sabendo quem escreveu, por que escreveu, qual que era o cenário, né? Essas coisas elas facilitam depois o nosso entendimento, né? Por exemplo, depois que a gente acabar, a gente pode estudar, por exemplo, o Sermão do Monte. Com certeza vai ser uma outra visão, a gente sabendo qual que era a ideia de Mateus quando ele escreveu esse livro. Né? Então, a semana passada, a gente falou um pouquinho por que de 4 evangelhos, por que o Senhor não facilitou, né, não nos deu só um evangelho? Por que 4 evangelhos? Então, a gente viu ali que é uma questão, né, de perspectiva, de detalhe, que eles não se contradizem, que na verdade eles se completam, né? E o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Depois a gente vai estudar um a um e a gente vai ver que ele tem sim as suas ali diferenças, mas eles não se contradizem, né? E hoje, o que a gente vai falar hoje um pouquinho? Do contexto histórico, religioso e espiritual do Novo Testamento, mais específico dessa época aqui de Jesus. A ideia é não ser uma aula muito extensa e nem cansativa, tá? A ideia é ser uma aula que vocês consigam assimilar. Mas qualquer coisa vão me perguntando, né? Tanto o pessoal da live aqui quanto o pessoal do Google Meet, vai me mandando mensagem aí, vai me chamando que a gente vai tentando dar uma atenção e responder se tiver alguma dúvida. Então, a ideia de hoje: contexto histórico, religioso e espiritual do Novo Testamento, em específico ali na época de Jesus. Amém? E ali, o que a gente vai se deparar? A gente vai se deparar com o silêncio dos 400 anos, né? Aonde Deus não esteve ausente, mas Deus ele estava preparando, né, todo o ambiente para a vinda de Cristo. A gente vai ver que Deus preparou tudo. Todo o cenário, o idioma, a questão política, esses 400 anos não foi um silêncio onde Deus não estava falando e não estava fazendo nada. Na verdade, Deus estava atuando, né? A gente não tem relatos dessa época, mas a gente sabe que Deus estava trabalhando e Deus também já estava preparando, né, para a vinda do Messias. A paz, Cris, seja bem-vinda, minha irmã. Então, entre o livro de Malaquias e o nascimento de Jesus foram aproximadamente ali 400 anos, né, sem registros nas escrituras. Não tem registro de nada que aconteceu ali nesses 400 anos. Esse período a gente costuma chamar de período intertestamentário, né, que é o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Só que, como eu estava falando, esse silêncio ele não significa abandono, né? Não é que Deus abandonou e Deus não estava fazendo nada nesse período. Na verdade, Deus não estava falando por meio de outras pessoas, de novos profetas, mas o Senhor ele estava movendo os impérios, o Senhor ele estava organizando rotas comerciais, preparando a cultura, o Senhor estava unificando idiomas, né? Imagina a facilidade, né, da palavra chegar e chegar até a gente hoje se o idioma fosse um pouco mais organizado. E Deus estava fazendo isso. Deus estava moldando o cenário, inclusive o cenário político, para a vinda, né, de Jesus. Aí, se a gente pegar aqui, ó, tem um texto, esqueci de colocar ele aqui, mas a gente abre ele aqui rapidinho. Só um minutinho. Gálatas 4:4, a palavra vai dizer assim, ó: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no tempo certo, no tempo que era para ser, o Senhor ele enviou Jesus, né? Então, Gálatas 4:4 fala que na plenitude dos tempos o Senhor enviou seu filho. Obrigado, Cleonida, por me seguir. Deus te abençoe. Isso significa que o nascimento de Jesus, ele acontece no momento exato da história,
no momento exato que foi preparado por Deus. Então, esse período de 400 anos não é um silêncio, não é um abandono. Deus estava fazendo, sim, muitas coisas e, inclusive, preparando o cenário para a vinda de Jesus Cristo. Né? Então, é importante a gente guardar isso, a gente ter essa informação, né? Para quando a gente vai ler, igual eu falei, quando a gente vai ler um texto que a gente conhece o pano de fundo dele, a gente consegue assimilar melhor, entender melhor algumas coisas, né? E aí, qual que era o cenário político? Por que Roma foi importante, né, naquela época? Quando Jesus nasceu, Israel estava sob o domínio do Império Romano. E Roma trouxe algumas coisas essenciais para a expansão futura do Evangelho. A paz, Mari, seja bem-vinda. Por exemplo, Roma fez estradas e essas estradas permitiram que os irmãos percorressem alguns caminhos para levar o evangelho. Paulo, por exemplo, né, circulou por essas estradas com um pouco mais de facilidade do que seria, né, antes do Império Romano. A paz, Mari, seja bem-vinda. Tem algo ali que chama Pax Romana, que é um período de paz ali em Roma. Uma paz porque Roma governava e dominava tudo, mas também possibilitou ali uma relativa estabilidade política que também favorecia esses deslocamentos, né? Para que os nossos irmãos se deslocassem para levar a palavra, esse cenário, esse contexto, esse domínio romano favoreceu, de certa forma. Paz, Jordânia, seja bem-vinda, minha irmã. Também o sistema jurídico foi organizado, né? Até nisso Deus trabalhou. Paulo pôde apelar para César, porque Paulo era um cidadão romano. Né? Então Deus usou até o império pagão para cumprir o propósito. Então não foram anos de abandono, foram anos de preparo. E aí, como pastor, né, a gente não pode deixar de trazer uma reflexãozinha. Às vezes a gente acha que Deus está em silêncio, mas Deus está preparando, às vezes, grandes coisas. Às vezes Deus está preparando algo, né, muito importante para a nossa história, muito importante para a nossa caminhada. Então esse período de 400 anos não era um período de silêncio e nem de abandono. Era um período que o Senhor estava preparando para um momento muito importante da nossa história, né, da história do cristianismo, que era a vinda do Messias, que era a vinda de Jesus. Então Deus estava trabalhando e, inclusive, usando o Império Romano para facilitar um pouco as coisas, né, depois que Jesus viesse ao mundo. Gessé, Pai do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Noemi, seja bem-vinda. Deus abençoe. Outra coisa que aconteceu ali, né, influência grega. Até nisso também facilitou, porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Antes de Roma, o mundo foi impactado por Alexandre o Grande, que fez esse impacto aí na cultura e na língua. Né? Ele espalhou a cultura e a língua grega por quase todo o mundo conhecido. Então, olha como que Deus usa até aqueles que às vezes não acham que tem um compromisso e nem um propósito com Deus. O que aconteceu quando Alexandre o Grande faz isso? A língua grega koiné tornou-se universal. Quando os apóstolos escreveram o Novo Testamento, ele já podia ser lido por praticamente todo o mundo civilizado. Onde tinha civilização, onde as pessoas tinham conhecimento do grego, aquilo que foi escrito já podia ser lido, já podia ser expandido, já podia ser levado para todas as pessoas. E aí, aqui também não é coincidência. Amém, irmãos? Deus ele se mostra, a gente está lendo a Bíblia de manhã, a gente está começando o Antigo Testamento, a gente está vendo o trabalhar de Deus ali na vida dos irmãos, ali no passado. Então Deus ele sempre se mostra organizado, sempre se mostra no controle de tudo, né, Vivi? Deus ele é perfeito, Deus é maravilhoso, irmãos. Então, às vezes, né, trazendo esse gancho, às vezes a gente acha que Deus está quietinho demais, que Deus não está falando com a gente, que Deus não gosta da gente, mas às vezes Deus está preparando todo um cenário, né? Às vezes Deus está preparando toda uma condição para fazer algo nas nossas vidas que talvez a gente ainda nem imagina. Aquele povo ainda talvez não tinha noção do que ia acontecer com a vinda de Jesus. E o Senhor estava preparando e usando, inclusive, né, Alexandre o Grande, usando o Império Romano
para favorecer, para preparar o caminho para o Messias que viria. E ali naquela época também acontecia uma coisa que a gente não pode deixar passar, porque a gente vê muito esse embate nos evangelhos, que os grupos religiosos, são os grupos religiosos, né? Existiam alguns grupos religiosos ali, e esse também era o contexto da época. Era um contexto muito religioso, né? Talvez não espiritual, mas um contexto religioso. A gente tinha ali, por exemplo, os fariseus, né, que eram extremamente zelosos pela lei. E às vezes o zelo, irmãos, não quer dizer que a pessoa entende e que ela vive aquilo que ela está ensinando, ou que pelo menos ela está proferindo. E ali surge também com o farisaísmo, existe a questão do legalismo. Né? O que é o legalismo? O legalismo é quando uma pessoa reduz a espiritualidade a regras externas. Né? Acredita que a obediência externa gera justificação, substitui o relacionamento com Deus pelo desempenho religioso, acrescenta traduções humanas à palavra de Deus. E aí o problema não era obedecer a Deus, o problema era confiar na própria obediência para se considerar justo. Né? Então, era muito. Eu até gravei um vídeo essa semana, era muito um conjunto de regras, mas não tinha muita vivência. Né? Esse legalismo é quando a gente, por exemplo, esses irmãos eram aqueles que gostavam de orar e falar, graças a Deus que eu não sou como meu vizinho, que faz isso, isso e aquilo, porque eu jejuo, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Então, existia um conjunto de regras, eles eram zelosos por aquele conjunto de regras, mas a vivência talvez não era lá aquelas coisas. Deixa eu só aprovar alguém aqui. Pai do Senhor, irmão José, seja bem-vindo, meu irmão. Então, o legalismo já existia naquela época e a gente sabe que hoje também, às vezes as pessoas, algumas denominações, elas olham muito para a regra, para o que pode, o que não pode, e como eu gravei um vídeo essa semana, esquece que na verdade o evangelho é um estilo de vida. O evangelho é sobre glorificar o nome do Senhor. É muito mais do que um conjunto de regras. E o legalismo, ele produz orgulho espiritual, ele produz julgamento dos outros e falta misericórdia. Ele tem aparência de transformação interior, mas ele não tem ele tem uma aparência, mas ele não tem transformação interior. E aí, por que é bom a gente entender isso? Porque Jesus confrontou muito isso. E aí, quando você vai ler os evangelhos, você vai ver muito esse confronto. Por quê? Porque os fariseus, eles tinham essa questão do legalismo, né? Eles observavam muito ali a regrinha, mas eles não viviam. Faltava misericórdia, julgavam muitas pessoas, né? Como eu falei, o fariseu é aquele que gostava de orar e apontar o erro do irmão. Ainda bem que eu não sou assim, igual esse irmãozinho aí, ó. Eu sou bom, eu jejuo, eu dou meu dízimo, né? Eu cumpro as regras, mas não tinha amor, não tinha misericórdia. E aí é onde eu repito, o evangelho é muito mais do que um conjunto de regras. O evangelho é um estilo de vida. A gente tem que viver para a glória de Deus. Né? 1 Coríntios 10 vai falar, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, dependente do que você faça, é pecado, não é pecado? Na verdade, a pergunta não é se é pecado ou não é pecado. A pergunta é, glorifica a Deus? Me edifica? Me aproxima de Deus? Aproxima meu irmãozinho de Deus? Né? Então, às vezes, a gente se preocupa com o que é pecado e o que não é pecado, e às vezes a gente fere pessoas e desagrada ao Senhor. E esses irmãos, eles tinham também esse viés. Só fazendo um comparativo entre o legalismo e a graça. Legalismo, baseado no desempenho. O que você faz, o que você deixa de fazer, o que manda. A graça, ela é baseada na obra de Cristo. A graça é baseada naquilo que foi feito na cruz do Calvário. No legalismo, eu preciso merecer. Na graça, eu mereço porque foi Cristo que fez. Então o legalismo ele fica tentando
ganhar pontos, vamos dizer assim. A graça fala, eu recebo porque Cristo já fez, eu estou debaixo dessa graça. No legalismo, obediência para ser aceito. Na graça, obediência porque eu já fui aceito. Legalismo, foco nas regras externas. Graça, foco na transformação do coração. Boa noite, Marisa, seja bem-vinda, minha irmã. Legalismo, produz orgulho ou culpa constante. Graça, produz gratidão e liberdade. Legalismo, compara-se com os outros. Graça, olha para Cristo. Legalismo gera medo de errar, porque parece que se eu errar eu vou perder pontos e aí eu não vou conseguir alcançar. Graça gera confiança no amor de Deus. Legalismo, relacionamento condicionado. Graça, relacionamento baseado na aliança com Cristo. Legalismo, busca aparência de santidade, precisa ter cara de crente. Graça, busca uma santidade real. E aí onde eu falo, é o estilo de vida, é comunhão com Deus, é andar todo dia com o Espírito Santo. Legalismo, centraliza o esforço humano. Então é sobre o que você faz, se você ora muito, se você jejua, se você faz isso, se você faz aquilo. A graça ela é centralizada na cruz. Amém? Achou as figurinhas, né, Noemi? Pai do Senhor, minha irmã. Amém? Tranquilo até aqui, meus irmãos? Tem hora que eu falo meio correndinho aí, hein? Tranquilo? Karina voltou também, não estava olhando para a tela. Os irmãos do Meet, lembrando que eu não estou vendo a tela de vocês, porque eu estou olhando a tela do estudo, tá? Qualquer coisa, abrir o microfone e me chama. Da hora que Deus preparar uma segunda tela aí, a gente resolve isso aí. Vamos lá. E aí, fora os fariseus, a gente tinha naquela época também os saduceus, que era quem? Era a elite sacerdotal. Esses irmãos, eles negavam a ressurreição e a vida espiritual após a morte. Era uma religião sem o sobrenatural. Pastor, o que você acha de pastores que falam para doar senão Deus não vai abençoar como se fosse troca? Eu acho um absurdo, minha irmã. Eu acho um absurdo. E a gente está fazendo um estudo bíblico e a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre a questão, né, de que o relacionamento nosso com o Senhor é baseado no entendimento que o Senhor nos ama e Ele quis desse jeito e Ele nos escolheu, né? Então, a partir do momento que eu te pressiono que você tem que dar algo em troca para você merecer algo, isso não é evangelho. E a gente estava falando sobre isso quase agorinha. Isso não é evangelho. Isso é invenção humana. Amém? Amém, minha irmã? E aí, esses irmãos, né, os saduceus, eles tinham uma religião sem o sobrenatural. A fé deles era mais adepta à política, eles eram mais políticos do que espirituais, embora religiosos, eles tinham um viésinho mais para a política do que se preocupar com a vida espiritual deles, sabe? Eles eram religiosos, mas não eram espirituais, né? Então existia muita religiosidade naquela época. Vamos ter também ali os escribas. Os escribas eram especialistas da lei, eram os intérpretes oficiais das escrituras, tinham conhecimento, mas muitas das vezes sem prática. Tinham conhecimento bíblico, mas não praticavam, né? Não tinham o hábito de falar assim, poxa, eu preciso viver isso aqui. Deixa eu só ler aqui rapidinho o que a irmã escreveu. Eu vi uma pastora hoje pedir para ele. Eu sei quem é, minha irmã. Eu sei quem é. É uma tristeza. Infelizmente, eu sei quem é. Mas sabe o que eu guardo no meu coração, irmã Royal? Deus está vendo, né? Eu fico triste pelas pessoas que às vezes vai lá pela falta de entendimento e pelo desespero acabam ajudando, acabam jogando, mas eu sei que Deus está vendo, né? E essas pessoas vão ser cobradas. Amém, meus irmãos? Irmãos do Meet aqui,
Qualquer coisa vocês me chamam, tem hora que eu estou respondendo umas perguntinhas aqui também. Perdão, é porque o meu celular tá longe, irmão, que eu tô dando aula no Google Meet e tô transmitindo na live. Me perdoa. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, esses irmãos, os escribas, eles eram mestres na lei, eles eram os intérpretes oficiais das escrituras, mas eles não praticavam. E aí, entra naquela que a gente sempre fala aqui na live, inclusive, conhecimento bíblico, se não é aplicado, se não desce para o coração, não tem transformação de vida. Amém? Amém, mas seja bem-vindo, viu? Amanhã, às 5:30 da manhã, a gente está aqui também, em nome de Jesus, se o Senhor permitir. Os zelotes eram nacionalistas radicais, defendiam a revolta contra Roma armada, eles queriam tomar o domínio de Roma, eles eram aqueles patriotas, sabe? Que queriam mesmo ir para o confronto e não permitir o que estava acontecendo, e eles esperavam um Messias guerreiro. Eles queriam uma libertação política, né? Eram mais uns que não entenderam a vinda do Messias. E eles queriam uma libertação política, mas Deus tinha para eles e para nós e para todos eles ali uma libertação do pecado. Amém, irmãos? Então, esse era o cenário ali religioso da época. Eram os grupos religiosos da época, os fariseus, né? Os saduceus, os escribas e os zelotes. E qual que era o estado espiritual da época? Como que se encontrava aquele povo espiritualmente falando? Né? Como que eles... qual que era a condição espiritual daquela época? Primeira coisa, que era uma coisa ali que acontecia muito, não só com os fariseus, a questão do legalismo que a gente já falou. É muita regra, muito assim, eu faço, eu jejuo, eu sou bom por conta disso. Marta, boa noite, seja bem-vinda. Sabe, não tinha vivência, não tinha espiritualidade, não era um estilo de vida ser cristão, era um cumprimento de regras. Então o legalismo era muito forte. Sabe aquele negócio? Vamos trazer um pouquinho para nós, para vocês entenderem. Eu sou crente por quê? Porque porque eu dizimo, porque eu jejuo, porque eu oro tantas vezes por dia, porque eu vou no monte. Vamos pegar o nosso cenário um pouquinho de anos atrás até hoje. Porque eu não corto o meu cabelo, porque eu não uso bermuda, porque eu não uso camisa regata. Então, eu sou crente por causa disso. Deus gosta de mim por conta disso. Esse era o cenário. Era um cenário religioso, né? Baseado em regras e em mérito. Deus gosta de mim porque eu faço isso. Deus me ama porque eu sou esse tipo de crente. Quando a gente sabe que, na verdade, a gente não tem nada de bom e o Senhor nos ama porque Ele é amor e não porque Ele encontrou algo útil em nós. Nós somos úteis nele, né? Nós somos úteis nele. A partir do momento que eu entendo esse amor que foi derramado, eu faço por amor. Eu não faço tentando alcançar, né? Eu não faço buscando esse mérito. Eu vou cumprir essas regrinhas para que eu alcance esse mérito. Não, eu nunca iria alcançar, e esse amor já me alcançou, essa graça já me alcançou, então eu obedeço agora porque ele me amou, e não ao contrário, e não para alcançar o amor dele. Ô Marisa, tá no hospital com a sua mãezinha, minha irmã? Depois a gente vai orar, tá bom? E aí, fora o legalismo, meus irmãos, a gente tinha um problema ali também do formalismo. Tudo muito formal. A fé ali, ela se tornava um ritual sem coração, sabe? Sem essa questão espiritual. Maria Lúcia Paz, o que era o viés daqueles irmãos? Era frequentar o templo, era fazer orações repetitivas, era cumprir cerimônias, era ser formal, né? Era uma coisa formal. Então eu vou para o culto no domingo porque já é uma formalidade. Eu tenho que estar lá no culto no domingo, né? Eu cumpro as regras porque é uma formalidade. Então o legalismo e o formalismo, eles andam ali juntos. E era o cenário da época. O cenário da época, até Jesus
vir era um cenário extremamente religioso, aonde poucos estavam talvez entendendo aquilo que eles tinham de palavra e estavam entendendo o que Cristo viria fazer. Então era um conjunto de regras, era um formalismo, então por fora todo mundo parecia muito bonitinho, muito certinho, mas por dentro Jesus vai falar isso. É aí que eu falo para vocês, esse estudo depois vai fazer você compreender melhor quando você fizer outras leituras. Jesus vai chamar esse povo, por exemplo, de sepulcro caiado. Ou seja, por fora era uma beleza, mas por dentro vazio. Por dentro não tinha nada, por dentro não tinha amor, por dentro não tinha compromisso com o reino, com o próximo. Eles só eram religiosos. Poliana, Deus abençoe, paz do Senhor, minha irmã. Então, muita cerimônia, muitos cultos, pouco arrependimento. Arrependimento quase zero. Preocupação com o próximo quase zero. A paz, minha irmã, seja bem-vinda. O formalismo, irmãos, ele mantém a aparência, mas ele não produz transformação. Você olha, tem cara de crente. Mas aí quando você começa a observar, quando você começa a viver junto, você fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Os frutos acabam mostrando, né? Os frutos acabam denunciando uma fé rasa, uma fé legalista e uma fé formal. Então, esse era o estado espiritual daquele povo naquela época. Como o memezinho novo aí, né, ô Gessé? Tinha sabor de crente. Sabor crente. Mas, no fundo, como Jesus falou, eram sepulcros caiados, né? Eram pessoas que observavam muito. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado com isso. Paulo, a Bíblia fala que Paulo, pelo zelo, perseguiu a igreja. Pelo zelo à palavra, por achar que era o conjunto das regras ali que tinha que ser observado ali na risca. Paulo, quando os irmãos começaram a pregar o verdadeiro evangelho, Paulo não entendeu e foi um dos motivos desses irmãos serem perseguidos, de Paulo ser perseguidor da igreja. Um zelo em excesso, sem entendimento, sem entender, na verdade, o que Jesus realmente queria falar e trazer. Então o contexto era um contexto de hipocrisia religiosa. Não é verdade, irmã Renata? Hipocrisia, nesse contexto, o que significava? Mostrar uma imagem externa de piedade, mas o coração longe de Deus. E aí, até coloquei aqui, Jesus chamou esses líderes de sepulcros caiados. A paz, Solange, seja bem-vinda, minha irmã. Missionária Aparecida, paz. Bonitos por fora, mas mortos por dentro. Então esse era o cenário religioso, era um cenário de hipocrisia religiosa, né? Tinha aquela carinha de santinho, tinha aquele aspecto de crente, né? Se fosse hoje em dia, tava de terninho, de gravata, bíbliazinha debaixo do braço, mas o coração longe de Deus, mas o coração longe do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, o Senhor chamou esses líderes de sepulcros caiados. Vocês são sepulcros caiados. Quem olha, vê uma aparência. Infelizmente, ainda é uma realidade, irmã Renata. Infelizmente, isso ainda acontece, né? A gente estava até falando aí, o irmão estava até aí falando sobre uma live aí que ele passou agora há pouco. E aí, qual que era o probleminha ali também, né? Dentro desse contexto, expectativa errada sobre o Messias. Então essa igreja era uma igreja espiritualmente hipócrita, era uma igreja que estava segregada, né? Uma igreja assim, um contexto, né? Ali entre alguns grupos religiosos que na sua maioria também eram só fachada. Teve ali uma influência grega, uma influência, né, de Roma para facilitar ali quando o Messias viesse e o evangelho começasse a ser pregado. Só que havia uma expectativa errada da vinda do Messias. Talvez esse fosse um grande problema também, né, daquele momento.
Por quê? O povo esperava o quê, meus irmãos? O povo esperava um rei militar. O povo esperava um rei que fosse enfrentar Roma na espada, no sei lá que arma que eles pudessem ter lá, sabe? O povo esperava um rei que pudesse brigar, que pudesse lutar, que pudesse ir para cima, que pudesse rever, né, tudo que estava acontecendo. O povo esperava um líder político. Tanto é que Jesus ele foi perseguido também politicamente. A perseguição ali, a gente sabe que era espiritual, mas o que alguns enxergavam era um líder político. Peraí, esse camarada chegou e agora ele tá dando comida pro povo, tá curando, tá ensinando. Alguma coisa tá errada. A gente precisa dar um jeito nesse camarada aí. Então, ele foi confundido com um libertador, né, um líder político. E também como um restaurador da glória nacional. Havia uma revolta ali porque Roma dominava, né? Alguém precisa fazer algo, a gente precisa mudar esse cenário. Então, eles não compreenderam. Eles viam Jesus como essa autoridade física. Eles só enxergavam o lado físico da coisa, o lado material da coisa. Era esse líder, era essa figura que eles estavam esperando. E aí, existe um confronto aqui de interesse. Por quê? Porque Jesus não é esse líder que eles estavam esperando. Não nesse formato que eles estavam esperando. Jesus veio como um servo sofredor, como Cordeiro de Deus, como Salvador do pecado. O maior problema de Israel não era Roma. Israel achava que o maior problema deles, irmãos, era Roma. Mas o maior problema de Israel não era Roma. O maior problema de Israel era o pecado. E eles não tinham saída. Eles não tinham o que fazer. E Deus sabia disso, mas eles não estavam dando conta. Até porque eles eram religiosos. Eles achavam que eles estavam resolvendo o problema deles com o pecado, cumprindo regras. Eles não estavam, ainda não caía a ficha desse povo que espiritualmente estavam mortos. Tanto é que Nicodemos vai, né, ali encontrar Jesus ali meio que às escondidas. E Jesus fala: você não está entendendo, meu irmão. Nicodemos, você não está entendendo. Você é tão estudado, você é tão fera na palavra, você não consegue entender as coisas espirituais. Esse era o cenário. Aqueles irmãos não estavam entendendo que o problema deles era o pecado. Eles não estavam entendendo que o problema deles era o afastamento de Deus. O coração deles estava totalmente longe do Senhor. E aí, irmãos, a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa trazer isso para a nossa vida, né? Da gente, de repente, estar cumprindo regras, da gente, de repente, estar com como é que eu posso dizer? Com a regra, né, debaixo do braço ali, observando, mas com o coração longe do Senhor. Porque a gente não vai, irmãos, herdar o reino cumprindo regras, não pelo nosso mérito. Nós obedecemos por amor. Nós obedecemos porque nós entendemos que esse amor nos alcançou. Nós obedecemos porque nós entendemos que Ele nos escolheu, que Ele nos amou. Então, por exemplo, eu estou aqui agora porque eu amo o Senhor, porque eu amo a igreja do Senhor, porque eu amo fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, que eu nem sei por que Ele me chamou. Eu nem sei por que o Senhor me chamou para pregar, para ensinar a palavra, porque talvez eu era o menos provável para fazer isso na minha ótica, né? E talvez na ótica até das pessoas, não sei. Eu era, na minha ótica, o menos preparado para isso, mas é assim que Deus trabalha. Então eu estou aqui, não é porque eu estou pensando assim, poxa, eu vou lá dar minha aula porque eu preciso ganhar mais um pontinho com o Senhor. Eu vou dar aula para os irmãos, vou dar aula lá no meu TikTok, vou falar da palavra, vou ensinar porque eu quero morar no céu e isso vai garantir. Não. Eu sei que a garantia de que eu vou morar no céu está na cruz do Calvário. Jesus já fez o que precisava ser feito. Eu estou aqui porque eu entendo que esse amor e essa graça me alcançou. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender que o nosso problema é pecado. E a gente precisa entender que é nele
que o nosso problema é resolvido, que é através de Jesus que o nosso problema é resolvido. Então, eles estavam esperando um líder, né, militar, político, restaurador, né, da glória ali de Israel, da fama, da imagem de Israel, mas na verdade o problema deles era pecado. Eles precisavam de um libertador de pecados e não de um libertador político, não de um libertador da opressão de Roma, mas de um libertador do pecado, e esse foi o propósito de Deus para nós através da vida de Jesus. Amém, meus irmãos? Tá tranquilo até aqui, pessoal aqui do Meet, pessoal da live, tá tranquilo? A gente já tá quase encerrando, tá? Como eu falei, a ideia é a gente não ficar se estendendo muito para que vocês guardem aquilo que vocês estão ouvindo, para que facilite depois o devocional de vocês, o estudo de vocês, a palavra que vocês vão ouvir na igreja de vocês no domingo, a palavra que vocês vão ouvir aqui na live, quem está participando da live. A Renata, pode estender. Né? Então a ideia é essa, é ficar aquele gostinho de, opa, calma aí, quero saber mais um pouquinho, quero aprender mais um pouquinho. E aí vocês vão ver, vocês vão perceber isso, que na leitura de vocês, quando vocês estiverem ouvindo uma palavra, vocês vão falar, opa, peraí, eu sei por que disso. Agora eu estou entendendo esse contexto aí, eu estou entendendo melhor essa palavra. Né? Então a ideia é essa, irmãos. Eu espero que, né, eu consiga passar para vocês aquilo que eu coloquei assim, né, que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. E aí, a gente trazendo um pouquinho para hoje, para a gente finalizar, né? O nosso cenário desse século não é diferente, irmãos. Não é diferente daquilo que eles estavam vivendo ali. E vocês comentaram aqui na live, os irmãos comentaram. Ainda existe legalismo em algumas igrejas. Ainda existe um conjunto de regras a seguir. E as pessoas acham que é aquilo ali que vai salvar, ou é aquilo ali que fazem elas melhores do que as outras. Tendo em vista que a gente tem, por exemplo, denominações que às vezes não considera nem a gente como irmão. Tem denominação que talvez se você for para lá, você vai ter que batizar de novo. Porque o que vale é a regra que está sendo respeitada ali dentro. O evangelho talvez esteja em segundo plano. O que manda é o que o meu líder, o que manda é a regra da minha igreja, o que manda é o que eu estou obedecendo aqui. E isso é triste, né, irmã Renata? É triste, por quê? Irmãos, tem pessoas que estão seguindo esse conjunto de regras, alguns porque realmente estão vazios, e outros porque aprenderam assim, outros porque estão presos nesse tipo de ensino, e estão achando que estão fazendo certo. Infelizmente, isso acontece. Ó, o Google Meet já está falando que a minha chamada termina em 15 minutos. Calma aí que vai dar certo, meu irmão. Então, a gente não está longe desse contexto, meus irmãos. Ainda existe sim legalismo, ainda existe ainda, né? Eu sou bom porque eu jejuo, eu sou bom porque eu oro não sei quantas vezes, eu sou bom porque eu dou dízimo, eu sou bom porque eu uso terno e gravata, eu sou bom porque eu não uso cavanhaque. Uma vez um irmão me confrontou por causa do meu cavanhaque na empresa. E aí depois, passou uns dias, já contei essa história, os irmãos já devem conhecer aqui da igreja. Passou uns dias, eu vi ele com um perfume. Eu falei, irmão, e esse perfume aqui? Ele falou, bom, né? Porque ele falou assim para mim, não, irmão, é que é o seguinte, meu pastor falou que é vaidade cavanhaque. Porque tem mulher que não pode ver homem de cavanhaque. Eu falei, rapaz, é mesmo? Mas na Bíblia tá escrito aonde isso aí? Ele falou, não, né, o pastor que ensinou a gente, porque isso, porque aquilo, por causa da vaidade. Eu falei, tá bom. E aí passou uns dias, Exato, exato, Sara. Filtrou aí, mas eu consegui ler, que eu não tô conseguindo tirar o filtro agora. Passou alguns dias, eu vi ele com perfume lá. Eu falei, ô irmão, e esse perfume? Ele, ô irmão, sente o cheiro aí e tal, paguei X nesse perfume aqui, é bom. Aí, irmão, eu não podia perder aquela oportunidade. Eu falei, então, irmão, só que você tem que vigiar com esse perfume, cara. Porque tem mulher que não pode sentir o cheiro desse perfume. Tipo assim, são regras que às vezes o homem coloca que não tem base nenhuma, que não tem. E assim, e as pessoas se apegam nisso, irmãos.
Só que entende que às vezes você cria uma regra que você não consegue sustentar a ideia do porquê ela foi criada. Eu falei, irmão, assim como você falou que tem mulher que não pode ver homem de cavanhaque, tem mulher que não pode sentir esse perfume. Então, assim, ainda existe isso, irmãos. Infelizmente, ainda existe isso. E como eu falei, talvez tenha igreja que se você for para ela lá hoje, você vai ter que batizar de novo, você vai ter que entrar ali naquele conjunto de regras, porque eles acreditam que é só ali que vai ser salvo. É só dentro daquele conjunto de regras que vai ser salvo. A gente não está falando que o evangelho é oba-oba. A gente está falando que ele é muito mais do que um conjunto de regras. Ele é um estilo de vida. É como eu falei, é o vídeo que eu gravei aí, que eu postei essa semana. É fazer tudo para a glória de Deus. É fazer tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. E não só um determinado grupo de regras. Né, irmã Sara? Se for falar de vaidade, a gente vai ter que deixar de fazer tanta coisa, né? Só que as pessoas, quando elas criam regras, elas não entendem talvez a profundidade daquilo ali. Existe ainda, como eu falei, o legalismo, ainda existe muito formalismo. Muitas pessoas ainda vão para a igreja porque é formal, porque é de praxe ir. Muitas pessoas ainda vão porque se sentem bem, mas sai dali, irmãos, e às vezes nem escutou a palavra, nem entendeu o que o pastor falou. Às vezes tem igreja também que só vai pregar aquilo que a pessoa quer ouvir, e a semana dessa pessoa, às vezes o coração é totalmente distante. Às vezes é só formalidade, é só para falar que é cristão, é só para se sentir bem naquele momento, é só para achar que está mais perto de Deus. Irmãos, eu era de outra religião, e eu tinha certeza que eu era amigão de Deus e que estava tudo certo. Porque eu cumpria algumas regras. E eu achava que aquilo ali me dava um aval para ser amigo de Deus e para morar no céu. Até que foi me apresentado a palavra de Deus de verdade e as escamas caíram dos meus olhos. Então, ainda existe isso hoje. Ainda existe o legalismo, ainda existe o formalismo, ainda existe uma fé cultural, sem conversão. Se a gente for aí estudar um pouquinho, pesquisar, vai falar que no Brasil, cada ano que passa, o cristianismo ele aumenta. Cada ano que passa, tem mais cristão. Por quê? Porque tá virando cultural falar que é crente. Mas e aí, eu gosto de observar o seguinte. Tá bom, vamos lá para o censo. Vamos observar que o cristianismo está crescendo. Mas vamos olhar para a qualidade desses crentes. Vamos olhar para o nível de bom testemunho desses crentes. Para o nível de renúncia e de arrependimento desses crentes. A gente vai ver, irmãos, que talvez, infelizmente, a gente, na verdade, está regredindo. A gente cresce em números e regride em comprometimento e em essência, e isso é triste. Isso é preocupante, meus irmãos. É preocupante porque tem muita gente falando que é crente e que não tem 1% de cristão. E que não sabe nem o que estão falando, que não sabe, se você perguntar qualquer coisa, que não lê Bíblia, que não ora, que não tem nenhum grau de intimidade com o Senhor, mas acha que está tudo bem. Porque também estão sendo ensinados, ou não estão sendo ensinados. Né? Porque, para alguns, irmãos, talvez é melhor uma igreja cheia, onde eu fale aquilo que você quer ouvir e eu tenha retorno, do que eu falar a verdade e ter uma igreja vazia. Para alguns, talvez seja melhor. Olha o TikTok falando que a minha live está sem movimentação. Eu falo mais do que não sei o que, o TikTok me vem com essa. Então, por exemplo, o irmão acabou de vir falar aqui, ó, da live. Falou, irmão, o que você acha de pessoa que faz isso? Eu conheço essa live. Essa pessoa fica o tempo todo pedindo presente em troca de oração e de revelação. E sabe qual que é o mais triste? Não porque eu me preocupo com a quantidade de pessoas, mas eu me preocupo como que essas pessoas depois vão lidar com essa situação. Sabe o que é triste? Essa live está lotada. E essa suposta irmã está ganhando rios de dinheiro. O povo dá, irmã Sara.
Aí quando você se propõe a ensinar a palavra, é poucas pessoas que se interessam. E aí, sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão se frustrar. Essas pessoas vão se frustrar. A expectativa delas vai ser frustrada. E a culpa vai ser de quem? A culpa vai ser de Deus. Então, ainda existe ainda essa questão, né, de uma fé cultural, de ser bonito falar que é crente. Ser bonito falar que vai na igreja famosa, por exemplo. Porque, de repente, ninguém quer falar que é crente e que vai na igreja evangélica Sião. Não, eu sou crente da top lá. Não vou falar nomes, mas vocês sabem, né? É de cartomante crente que as pessoas gostam, meu Deus. É isso mesmo, Sara. Infelizmente, Sara, é disso. Não, aqui, ó, os irmãos que é mais antigo na live sabe. Agora deu uma diminuída, porque eu já corto. As pessoas já chegam querendo revelação, querendo. Deus tem que falar comigo. Eu falo, tá bom. Você já leu a Bíblia hoje? Você já orou hoje? Não. Então, como é que Deus vai falar com você? Você quer que Deus fala comigo para falar com você? E se eu te falar qualquer coisa aqui que Deus falou? E aí, irmãos, é como eu falei, essas pessoas, elas vão se frustrar, porque elas vão receber algo que não é de Deus e depois elas vão cobrar o Senhor. E infelizmente esse é o cenário da nossa igreja. Expectativas distorcidas sobre Jesus. Hoje em dia também existe isso. Uma expectativa distorcida. As pessoas querem um Jesus que resolva problemas. As pessoas não querem um Jesus que transforme o coração e a vida delas. As pessoas querem, eu costumo falar que as pessoas querem o Jesus do pão, do peixe. Quando as pessoas viam ali Jesus multiplicando pão, peixe, curando, as pessoas iam, multidões iam atrás de Jesus. Mas quando Jesus subia para o monte para ensinar, só os discípulos subiam. Exato, irmã Renata, exato. Então, a expectativa também de Jesus hoje também está distorcida. As pessoas querem o Jesus do pão, né? As pessoas querem o Jesus que multiplica o alimento, que abre porta, o Jesus que cura, o Jesus que resolve o problema do meu casamento. Só que é o dono da bênção. Casamento é o que mais aparece aqui. E, infelizmente, eu não vou ser hipócrita, pelo menos aqui na sua maioria, homens que pisaram na bola com as suas esposas, e aí o casamento foi por água abaixo, e aí quer que a gente ora aqui e que Deus resolve o problema da noite para o dia. Meu irmão, primeiro você vai ter que voltar lá, você vai ter que arrumar a sua base. Primeiro você vai ter que se arrumar, consertar a sua vida com Deus, a base, para depois você reconstruir a casa sobre uma base correta e ainda orar para Deus trabalhar no coração daquela pessoa que está lá ferida e magoada. Então, tem que se consertar, exatamente, Sara. As pessoas também hoje, irmãos, não diferente daquele tempo, estão com as expectativas distorcidas de quem é Jesus. Amém? Elas querem um Jesus que resolva os seus problemas e não que transforme o coração e a vida. Eu gosto, os irmãos da live estão acostumados, alguns. Eu gosto de dar o exemplo da garrafinha aqui, ó. Essa garrafinha já é manjada, né? A gente quer entregar a vida para Jesus. A gente sabe que deve entregar a vida para Jesus. Mas aí a gente pega um pedacinho. Jana, pai, Jana, obrigado pelo heart, me Deus abençoe. A gente pega um pedacinho que a gente não quer que Jesus mexe e fala, tá aqui, Jesus, da minha vida. Não funciona, meus irmãos. Não funciona. Se você não entregar a sua vida por completo para o Senhor e permitir que realmente Ele trabalhe, né, ele transforme a sua vida, não vai adiantar. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho de transformação. Amém, meus irmãos?